Então, a gente entra de cabeça nas eleições municipais de 2024. Vamos mostrar a distribuição de apoio de Lula e Bolsonaro pelo Brasil inteiro, com a polarização que está pautando essas disputas. Então, a gente começa hoje a analisar, então, o nosso agregador de pesquisas. Para isso, eu convido os especialistas, o Jairo Pimentel e a Jordana Pereira. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Podem já ir para o palco. Bom dia para vocês. Os dois vão desvendar para a gente, esses números, vão traduzir o que acontece de mais importante nessa eleição, que pode ser o maior termômetro do que vem por aí no pleito de 2026. A gente vem falando muito sobre isso, então é super importante esse quadro que a gente apresenta para vocês a partir de agora. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. Vamos começar, então, porque a gente já quer entender um pouco dessas tendências que já podem ser observadas. Então, estou passando a bola para vocês. Vamos lá. Legal, Vivi. Bom, acho que primeiro é importante a gente entender o que o ICL preparou aqui para a audiência, né? O que significa esse mapa? Bom, o Jairo, junto com o Polindata, preparou um agregador de pesquisas, então uma inovação do ICL. O que é um agregador, gente? Agregador é aquele instrumento que justamente agrega, né? Junta, soma um monte de resultados de institutos de pesquisas diferentes. Porque a gente já conversou muitas vezes aqui no ICL, às vezes tem instituto que dá um resultado, às vezes tem instituto que dá outro, né? Então, esses agregadores, eles servem, vamos dizer assim, para tirar uma média. É mais complexo que isso, né, Jairo? Mas, basicamente, eles somam e tiram uma média do desempenho de cada candidato aí nos seus territórios, né? Isso é um instrumento já muito utilizado nos Estados Unidos, é muito tradicional, tem vários países que usam. No Brasil também tem excelentes agregadores, mas aí vem a segunda inovação do ICL, né, Jairo? Porque aqui a gente agregou os candidatos em 3 tipos de candidatos. Aqueles candidatos que têm o apoio do Lula, os candidatos que têm o apoio do Bolsonaro e aqueles candidatos independentes, né? A gente começou com as capitais, né, Jairo? Então, aqui em azul, as capitais onde os candidatos do Bolsonaro estão à frente. Em vermelho, as capitais onde o candidato do Lula está à frente. Em roxo, as capitais onde tem empate técnico, né, entre os candidatos do Lula e do Bolsonaro. E em verde, onde candidatos independentes estão à frente. Tá? Então, ao total, a gente tem 4 capitais com candidatos do Lula à frente, 11 capitais com candidato do Bolsonaro à frente, 5 capitais candidato independente à frente e 5 capitais onde há empate técnico, tá? Exatamente. Bom dia, Jordana, bom dia a todos. Prazer estar aqui no ICL Notícias. E nós preparamos justamente essa análise sobre as disputas municipais, focando na questão da polarização política, né? A polarização política vai estar presente realmente nessas eleições municipais. Então, o que a gente percebe hoje é uma distribuição que a gente vai destrinchar aqui essa distribuição nas capitais para mostrar que a disputa realmente está polarizada em muitos lugares e isso vai se refletir não só nessa eleição municipal, mas provavelmente nas eleições de 2026. Então, se puderem passar a apresentação que eu preparei, exatamente, juntamente com o ICL e a Quantilab, a minha empresa de consultoria, a gente preparou uma análise sobre as disputas. E uma primeira coisa que eu gostaria de destacar em relação a essas disputas é a corrida de cavalo dos partidos, né? Onde os partidos estão liderando, onde eles estão bem. O PL, partido do presidente Bolsonaro, lidera ou isoladamente ou junto com outro partido em 7 capitais. União Brasil vem em segundo, com 6, o PSD 5, o PT 5 e o MDB 4. Vocês vão perceber que soma mais de 26 capitais, porque justamente tem lugares onde tá empatado, e aí a gente tem que considerar os dois como estando em primeiro lugar, né? E aí, quando a gente destrincha aí, quem é o candidato? Onde está o candidato do Bolsonaro? Se está vencendo ou não? E onde está o candidato do Lula? Em 5 capitais, o candidato do Lula está vencendo. Em 10, o candidato do Bolsonaro. Seja isoladamente, seja empatado, tá? E aí, empatado 5 lugares e nenhum dos dois, ou seja, não é apoiado nem o Bolsonaro nem pelo Lula, em 6 capitais, né? E quando a gente vai analisar um pouco melhor essa situação, por onde Lula venceu e onde Bolsonaro venceu, a gente tem um retrato aqui bem interessante. O Lula venceu em 11 capitais, né? E o Bolsonaro em 15.
onde o Lula venceu hoje, em 3 lugares, aqui nesse quadrante aqui, em 3 lugares há um empate, seja do PT em relação ao PL, seja com outro partido, mas o PT está na frente de alguma maneira. Em 2 capitais, o candidato do Bolsonaro está na frente entre as capitais que o Lula venceu, e em 3 capitais o candidato do Lula está na frente. Isso dá um índice, se a gente pega aqui e soma onde o candidato do Lula está empatado e onde está vencendo, a gente tem 6 lugares onde o candidato do Lula lidera, seja isoladamente, seja empatado. Com portanto, um percentual, aí, uma taxa de sucesso de 55%. E no caso do Bolsonaro, ele lidera em 8 isoladamente, né? O candidato Bolsonaro lidera 8 capitais onde o Bolsonaro venceu. Isso dá uma taxa, aí, somado com o mais um que está empatado, de 60% de taxa de sucesso. Ou seja, realmente a polarização aqui mostra uma tendência de empate técnico, digamos assim, na disputa das eleições municipais, quando a gente olha esse cenário entre Lula e Bolsonaro. Se alguma coisa fosse coerente nesse país, a gente viu nos dados dos partidos, a gente viu que os partidos que compõem a base aliada do governo estão na frente de muitas capitais. O problema é que isso não é a realidade, né? Em muitas dessas capitais, esses candidatos desses partidos, União Brasil, PSD, MDB, são candidatos ou independentes ou que apoiam o Bolsonaro, né, César? Então, acho que o número que ele mostrou ali é importante porque mostra que o Centrão tem vantagem em muitas cidades, né? Apesar do PL ter 7 prefeituras e o PT 5 à frente, o número de partidos do Centrão ali, nem da centro-direita, nem da centro-esquerda, é que comandam ali, né, o quadro, né, César? Sim, muito interessante a tua observação, porque denota também o quão complexo o jogo é no fim do dia. Não é assim, as coisas não são tão claras quanto elas são geralmente apresentadas. E o que eu acho que é muito legal aqui, a gente sabe que existe essa tensão dinâmica, né, gente? Mas quando vocês trazem esses dados, fica mais fácil colocar em perspectiva sob um prisma mais empírico. Então, a gente sabe que existe essa polarização que caracteriza a tensão dinâmica de como não só as eleições, mas o país funciona atualmente. Mas quando vocês trazem esses dados, aí é meio que a tabulação, é a demonstração empírica da coisa, de como ela efetivamente se apresenta. E aí, eu chamaria atenção para o seguinte, que eu gostaria também que vocês comentassem. Existem esse aspecto do nenhum dos dois também me chamou bastante a atenção, porque a despeito da polarização, se a gente, não sei se a produção consegue voltar você tem? O mapa, Jairo, eu acho que é interessante, porque ele mostra uma área bastante verde, aí, ó, que são nenhum dos dois. Então, a despeito da polarização entre Lula e Bolsonaro, a essa altura, também começa a surgir uma outra dimensão de nenhum dos dois, que é o que está representado por essa área verde no nosso mapa, né? Exatamente. É interessante que nessa área do nenhum dos dois, a gente tem uma divisão muito clara em onde Lula venceu, mais ou menos dividido entre Lula venceu e Bolsonaro venceu, né? A gente percebe, por exemplo, em São Luís, que está empatado, Lula venceu, mas aqui no Centro-Oeste, Bolsonaro venceu, né? O João Pessoa, em Natal, Lula venceu. Então, é mais ou menos parecido o número, né? E você mostra também nesse aspecto uma divisão do país, mesmo nesse aspecto, né? E é interessante também a gente notar um caso de São Luís, por exemplo, onde PT e PL apoiam o mesmo candidato, né? Mas que é o Duarte Júnior, do PSB. Mas o Bolsonaro tem um outro candidato ali a despeito do PL, porque justamente não quer se posicionar junto com o PT em nenhum momento, mesmo seu partido tendo uma posição contrária a ele, né? Lembrando também que é primeiro turno, né, William? No segundo turno, provavelmente, a gente vai ter Lula e Bolsonaro apoiando os candidatos, já que são só 2, né? A gente vai conseguir ver esse mapa melhor. Esse caso que você falou é muito bom do São Luís, porque a aliança deles tem PT, PSDB, PL, tem tudo. Aí eu vou pesquisar que partido não está na aliança, né? Porque tem uns 20 partidos assim. Mas isso acontece muito também, né? Essa aliança. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre os candidatos, porque a gente está vendo um novo fenômeno, né? Candidatos que têm
dois apoios. O Pablo Marçal, aqui em São Paulo, não tem o apoio oficial do Bolsonaro, mas é um candidato bolsonarista, né? Aqui, só para explicar para quem está assistindo para a gente vai separar quem tem o apoio oficial, né? Quem o partido, quem o Lula falou pessoalmente, o Bolsonaro pessoalmente que apoia, só para a gente fazer essa distinção, né? Que são candidatos ou que o Bolsonaro está apoiando, ou candidatos do PL, ou que normalmente o PL também está na chapa, né, está na chapa de vice, mas que tem o apoio oficial do Lula ou do Bolsonaro. E é isso que eu estava dizendo do segundo turno, né? Muito provavelmente, a depender do cenário, se o Marçal foi para segundo turno aqui, né, com Boulos, é muito provável que o Bolsonaro dê o apoio a ele, ao Marçal, né? Então, a gente vai acompanhar ao longo aqui de todo o período eleitoral para ver como esse mapa vai se reconfigurando, né? Enfim, a gente acabou de começar também a campanha, então, provavelmente, as cores elas vão se alterando ao longo aí da evolução da campanha. E o outro aspecto interessante também, em Fortaleza, a gente tem um empate quádruplo, né? O capitão Wagner, né, do União, Evandro Leitão, do PT, Sarto, do PDT, e André Fernandes, do PL, empatados em torno de 20%. Então, em Fortaleza, a disputa é mais do que polarizada, é fragmentada, e vai ser um caso bem interessante, sobretudo no segundo turno, como a Jonathan falou. Vamos ver como que vai ficar essa configuração. E é mais um estado com dois bolsonaristas, né? Só para a gente ficar de olho também, o capitão Wagner e com o André. Então, são mais dois bolsonaristas na disputa também. Me chamou a atenção também aqui, gente, a questão do indefinido, que parece que tem não sei se tem alguma região que está indefinida, que eu não localizei o cinza aqui. Só o DF, né? DF não tem. Esse aqui indefinido tinha anteriormente, porque eram capitais que não tinha pesquisa ainda. Ok. Só que acho que todos já foram preenchidos, saiu pesquisa. Organizado. Eram os vácuos eleitorais, que a gente chamava, que não tinha pesquisa, mas agora acho que tudo já foi preenchido. Perfeito, acho que é válido esse esclarecimento, perfeito. E o DF, só para lembrar para você que não lembra, não tem eleição municipal, né, no DF, por isso está lá como indefinido no nosso mapa também. Perfeito. Muito bom, muito bem, então, quero agradecer, gente, demais essa estreia. Quando que vocês voltam agora? Semana que vem. Semana que vem. Então, Toda semana. Quando for necessário, que nem o Bate. É. A gente chama, a gente A qualquer acende, momento o na Bate nossa sinal, programação. vocês aparecem. É isso aí. Jairo e Jordana, então, super obrigada, gente, parabéns pelo trabalho. Vai ser super importante para a gente entender, né, o andamento das nossas eleições com mais clareza. Então, já fica o convite aqui para a nossa audiência. Semana que vem eles estão de volta.